Em meio à perseguição implacável de uma matilha de hienas gananciosas, um fantasma pintado salta repentinamente dos arbustos, rompendo o cerco dos predadores. Esse foi o primeiro tiro de uma guerra de gangues impiedosa. Cães selvagens versus hienas. A vingança da tribo pintada. Botulism, ao final da tarde, apresentava-se como uma paisagem amarelada e empoeirada. O sol vermelho sangue afundava lentamente no horizonte, projetando longas sombras sinuosas sobre a terra seca e rachada. O ar já não era o calor sufocante do meio-dia, mas sim um silêncio gélido, uma quietude que prenunciava um massacre iminente. Nesta cena, uma manada de antílopes pastava ansiosamente nos últimos fios de grama seca. Eles não faziam ideia de que, escondidos nos densos arbustos atrás deles, um par de olhos âmbar e opacos observava cada movimento seu. A matilha de hienas, os fantasmas pintados da savana, começou a se posicionar. Elas não caçavam com a arrogância dos leões, mas com paciência implacável e táticas astutas. O silêncio foi quebrado por um som arrepiante, a risada maníaca da hiena alfa. Era o sinal da morte. Imediatamente, as hienas saltaram das sombras como raios. A perseguição foi de... tirar o fôlego. As hienas não precisavam de uma morte rápida, usavam sua resistência terrível para desgastar a presa. O antílope exausto desabava sob as mandíbulas da mordida mais forte do mundo natural. O som seco e estaladiço dos ossos se misturava aos rosnados satisfeitos da matilha de hienas. Elas dilaceravam a presa em um frenesi caótico, sangue fresco encharcando a grama seca. As hienas acreditavam que aquele banquete pertencia somente a elas, que sua força bruta lhes dava o controle. Mas estavam enganadas. Na região selvagem do Botsuana, quanto maior o saque, maior o preço. De longe, latidos agudos e rosnados começaram a ecoar pela tribo de caçadores que sentira o cheiro de sangue e a vingança daqueles cujas presas haviam sido roubadas. Foi oficialmente desencadeada. Figuras pequenas, porém robustas, cobertas por manchas marrons, brancas e pretas como um uniforme de campanha, avançavam a uma velocidade impressionante. Estes são os cães selvagens africanos, os fantasmas velozes do Botswana.
Eles não aparecem com estrondo ou demonstração de força, mas se aproximam do campo de batalha em uma formação extremamente disciplinada, silenciosa e ameaçadora. A aparição dos cães selvagens cria imediatamente uma atmosfera tensa. Existe uma rivalidade profunda entre essas duas espécies, uma guerra de gangues geracional escrita em sangue e perdas. As hienas, com sua natureza gananciosa e força avassaladora, frequentemente perseguem os cães selvagens para roubar suas presas conquistadas com muito esforço. Além disso, as hienas também são assassinas implacáveis, invadindo prontamente as tocas dos cães selvagens para eliminar as gerações futuras, visando aniquilar seus rivais ainda no início. Para os cães selvagens, as hienas não são apenas ladrões, mas a personificação da injustiça e da brutalidade. Cada cicatriz nos corpos da matilha de cães, cada filhote que nunca cresceu, carregava as marcas dos dentes da tribo das hienas. Portanto, os latidos agudos e agressivos que ecoavam agora não eram apenas um desafio para a presa, mas um grito de guerra por uma vingança muito reprimida. Pararam a menos de 10 metros da matilha de hienas. Suas grandes orelhas redondas se ergueram, seus profundos olhos negros fixos em cada movimento do inimigo. A matilha de cães selvagens não demonstrava medo diante dos homens corpulentos que rosnavam ao lado da carcaça. Compreenderam que, embora pequenos individualmente, unidos sob uma disciplina férrea, formavam uma força invencível. O ódio ardente nos olhos do cão alfa ameaçava incinerar a confiança da matilha de hienas. A batalha entrou oficialmente em sua fase de preparação, onde a dívida de sangue seria paga com coragem inabalável e união absoluta. A batalha começou não com uma colisão direta, mas com uma sinfonia de caos elaboradamente orquestrada. Dividiram-se em pequenos grupos de 3 a 4, espalhando-se como raios de uma montanha, cercando a matilha de hienas por todos os lados. Num piscar de olhos, desferiram mordidas afiadas na carne de seus inimigos e recuaram imediatamente, antes que os homens corpulentos pudessem se virar para contra-atacar. As hienas começaram a cair numa armadilha psicológica. Sua confiança gradualmente se transformou em completa confusão. O riso grotesco das hienas tornou-se intermitente, intercalado com rosnados raivosos, porém impotentes. A paciência das hienas finalmente se esgotou quando perceberam que a carcaça não estava mais sob seu controle absoluto. Um frenesi de raiva irrompeu, e as hienas decidiram abandonar sua postura defensiva e lançar um ataque amplo. Mas era exatamente isso que os cães selvagens esperavam.
A força bruta tem seus limites, mas a disciplina e a perseverança não. Após momentos de caos estonteante, a matilha de hienas começou a mostrar sinais de desintegração. A tenacidade dos cães selvagens havia exaurido a força e a vontade dos gigantes desajeitados. A hiena alfa recuou, ofegante, olhando com espanto para os cães selvagens que ainda mantinham sua posição. A arrogância dos ladrões experientes havia desaparecido, a matilha de hienas começou a se desfazer. Elas se viraram, fugindo vergonhosamente para a escuridão da savana, deixando para trás ganidos fracos em vez das risadas arrogantes iniciais. O domínio da matilha malhada havia sido completamente esmagado sob o jugo da disciplina. Os cães selvagens recuperaram o que era seu por direito, não matando todos os seus rivais, mas provando que, nesta savana, um grupo organizado é sempre mais formidável do que uma matilha heterogênea. Assim que a carcaça foi arrastada para uma área segura, fora da vista da matilha de hienas, um espetáculo surpreendente do comportamento social dos cães selvagens se desenrolou. Não houve caos, nem rosnados por dominância. Pelo contrário, a matilha de cães selvagens demonstrou uma notável justiça e cooperação na partilha da comida. Os cães exaustos comeram primeiro, mas não para se satisfazerem. Devoraram grandes pedaços de carne rapidamente, depois retornaram às suas tocas e regurgitaram a carne parcialmente digerida para alimentar seus filhotes e as fêmeas lactantes. Esta é uma rara demonstração de sacrifício e devoção no mundo natural. Os cães mais jovens geralmente recebem a posição mais vantajosa para acessar a carcaça. Enquanto um grupo se alimenta, há sempre pelo menos 2 ou 3 indivíduos de guarda em direções diferentes. Eles erguem suas grandes orelhas redondas, virando constantemente a cabeça para observar os arredores, prontos para dar o alarme caso hienas ou leões tentem retornar e emboscá-los. Após comerem, os membros da matilha se reúnem, lambendo os rostos e pescoços uns dos outros. Isso não serve apenas para limpar o sangue, mas também para fortalecer os laços da matilha. Esse vínculo cria uma enorme força psicológica, preparando-os para enfrentar futuras guerras entre gangues na savana de Botsuana. Para os cães selvagens, uma refeição não é apenas uma questão de reabastecer as energias, é um ritual que afirma a existência do coletivo mais disciplinado, unido e temido da natureza selvagem. O que mais te impressionou no confronto de hoje entre a tribo de cães selvagens? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.
E não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série sobre sobrevivência na vida selvagem. Isso não é uma explosão. É o som de dois gigantes pesando toneladas colidindo a 50 km por hora. Quando tanques vivos se chocam com a peste negra, quem será esmagado? Bem-vindos à batalha de pesos pesados do mundo animal. Quando tanques se chocam com blindados, búfalos batem cabeça com rinocerontes. Nas vastas pradarias, onde o sol do meio-dia brilha, existem regras que nem mesmo leões ou leopardos ousam desafiar. Este é o mundo dos gigantes herbívoros, onde o conceito de presa desapareceu completamente, substituído pela definição de máquinas de guerra biológicas. Em extremidades opostas da paisagem da pradaria, duas massas musculares maciças emergem gradualmente. De um lado, cascos pesados revolvem a terra seca, preparando-se para uma investida fatídica. Do outro lado, um chifre se ergue, cortando o ar como a espada de um cavaleiro blindado. Não houve rugido ameaçador, nem manobras de aproximação sofisticadas. Apenas o som pesado, lento, porém poderoso, de um coração ecoando de seu peito. Quando os predadores se tornam pequenos demais diante da magnitude desse poder, a savana convoca duas entidades supremas. Esta não é mais uma batalha pela sobrevivência. É uma batalha entre as maiores criaturas da savana. Este é o búfalo africano, uma criatura conhecida como a Morte Negra. Com ombros largos, um pescoço tão grosso quanto um tronco de árvore ancestral e a cabeça sempre baixa sob o peso de seus chifres em forma de escudo, ele caminha com a postura de quem jamais se ajoelha. O búfalo é o pior pesadelo do leão. Enquanto a maioria dos outros herbívoros foge ao avistar o rei da selva, o búfalo escolhe caçar seu predador. Considere um encontro típico. Quando um leão solitário tenta a sorte, o búfalo permanece impassível. Num momento de força muscular explosiva, a massa de carne de quase 1 tonelada avança na velocidade de um caminhão desgovernado. Uma colisão frontal não é apenas uma colisão, é o culminar de toneladas de pressão concentradas em seus chifres afiados. O búfalo não apenas afugenta o leão, ele o persegue até que seu inimigo esteja completamente imobilizado. É tão tenaz que está disposto a suportar dezenas de marcas de garras em suas costas por uma única chance de cravar seus chifres de aço na barriga do oponente. Para o búfalo, a melhor defesa é o massacre. É essa ferocidade frenética que o torna um campeão incontestável, um tanque blindado impenetrável. Seu poder residia não apenas em sua força individual, mas também no apoio de centenas de olhos injetados de sangue, atrás de um exército pronto para esmagar qualquer coisa sob seus cascos.
Na mente de toda a savana, quando um búfalo se enfurecia, até mesmo os reis fugiam. Mas hoje, o búfalo não era mais o maior na arena. Das moitas, outra sombra colossal se aproximava. O rinoceronte entrou na arena com a calma implacável de um veículo blindado pesado. Seu corpo era mais pesado, seus passos mais lentos, mas cada passo fazia o chão sob seus pés tremer. Observe aquela pele, uma armadura biológica espessa e dobrada, capaz de neutralizar qualquer ataque físico comum. O rinoceronte tinha visão ruim, via o mundo através de manchas de cores borradas, mas o canhão de seu chifre imponente jamais errava o alvo. Para entender o poder desse canhão, observe como os rinocerontes resolvem conflitos internos. Quando esses dois gigantes lutam por território, a savana se transforma em um caótico canteiro de obras. Não há fintas, nem intimidação, apenas o rugido ensurdecedor de dois veículos blindados enormes, de várias toneladas, colidindo um contra o outro. Nesses conflitos internos, os rinocerontes aprendem a suportar colisões que reduziriam os ossos de qualquer outro animal a pó. Eles estão tão acostumados a enfrentar oponentes do mesmo porte que até mesmo o búfalo mais feroz é, aos olhos de um rinoceronte, apenas um pequeno obstáculo a ser superado. Os rinocerontes operam como uma fortaleza móvel. Nesse confronto, toda a reputação de ferocidade do búfalo é posta em xeque. Pois antes não se tratava de um caçador habilidoso, mas de um oponente forjado no massacre mais brutal de sua própria espécie no planeta. Nas planícies varridas pelo vento, a ordem da savana foi subitamente sufocada quando esses dois símbolos de poder se encontraram inesperadamente em um lago raso, onde não havia espaço para concessões. De um lado, o búfalo, com orgulho da peste negra, jamais recuando diante do leão, e do outro, o rinoceronte, com a firmeza inabalável de uma fortaleza blindada. Esse encontro não começou com rugidos, mas com um silêncio mortal, pois ambos compreendiam que aquele que permanecesse de pé por último seria o senhor daquela terra. Observe as estatísticas deste confronto entre pesos pesados. De um lado está o búfalo, um tanque de 900 kg. Do outro lado está o rinoceronte branco, uma fortaleza móvel pesando 2.300 kg, mais que o dobro do peso do seu oponente. Quando os dois avançam a velocidades de até 50 km por hora, a questão deixa de ser biológica. Torna-se um acidente de trânsito premeditado. A distância entre as duas máquinas de guerra diminui a cada investida. O búfalo geralmente vence pela ferocidade e reflexos explosivos. Uma única investida é uma sentença de morte para qualquer um abaixo de sua categoria de peso. O rinoceronte não se preocupa com velocidade ou táticas de esquiva.
O rinoceronte opera segundo uma única regra, de massa multiplicada pela velocidade. Quando essas duas massas colossais colidem, todas as habilidades de luta se tornam irrelevantes, dando lugar à matemática da força bruta pura. E então, uma colisão colossal irrompe. Mas esta não é uma luta justa. Esta é uma batalha pela sobrevivência. No momento em que o búfalo líder é nocauteado, a mentalidade de manada entra oficialmente em ação. Leões ou qualquer outra espécie perigosa podem recuar diante de rinocerontes, mas a manada de búfalos não pode. Eles usam seu número para compensar a diferença de peso, sua tenacidade para desgastar a paciência da fortaleza blindada. Este é o momento em que o poder individual deve se curvar diante da força coletiva. O rinoceronte, o gigante que nunca conheceu o medo, agora tinha que lutar enquanto recuava. Cada passo para trás era uma concessão à ferocidade ilimitada da manada de búfalos. Finalmente, o veículo blindado pesado teve que dar meia volta, cedendo a poça d'água ao impetuoso Mar Negro atrás dele. Esta não foi uma derrota em força, mas uma lição custosa em guerra total, na estepe. Você pode ser o mais forte, mas nunca será mais forte do que todos os outros. O tanque solitário finalmente cedeu lugar ao maior e mais feroz exército da peste negra do continente. A manada de búfalos ocupava o espaço silenciosamente com a arrogância de vencedores. Ao longe, a figura majestosa do rinoceronte desaparecia na névoa quente da estepe. Ele caminhava não com a aparência de um inimigo derrotado e humilhado, mas com a retirada de um rei que percebera que a coroa não valia uma matança sem sentido. Sua força não residia em seus chifres, mas no sangue da manada que corria em suas veias. Um búfalo solitário podia ser esmagado por um rinoceronte num piscar de olhos, pela matemática da força bruta. Mas quando centenas de indivíduos se unem numa única entidade, tornam-se uma força capaz de romper todas as leis da física. Nesta savana, a força individual é apenas um escudo temporário, a união é a espada eterna. A ordem da savana foi restabelecida mais uma vez. Amanhã, o sol nascerá novamente, novos confrontos irromperão e os gigantes continuarão sua jornada, escrevendo seus próprios capítulos sangrentos e empoeirados da história. Porque aqui, não há vitórias permanentes, apenas a luta pela sobrevivência perdura através do tempo. Será que os búfalos são realmente invencíveis, ou estão apenas usando a força da manada para mascarar sua fraqueza contra os verdadeiros gigantes? Se fosse uma batalha individual, haveria alguma outra força capaz de derrubar a fortaleza dos rinocerontes? Deixe seus comentários abaixo, ou adoraríamos saber se você se identifica com a força individual ou com a disciplina do grupo.
E se você é fã de batalhas intensas, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A jornada para desvendar os segredos mais brutais da natureza selvagem está apenas começando.